Qual o valor da água para você? Depois de buscar a resposta para a pergunta que você acabou de ouvir no início desse vídeo e de fazê-la muitas vezes durante toda a pedalada, além das amizades que fiz, dos locais sensacionais que conheci e das coisas que aprendi também, faltava realizar um sonho: chegar ao Rio de Janeiro para as Olimpíadas. Mas, como de costume na minha vida, cheguei atrasado. Perdi as Olimpíadas e as Paralimpíadas também. Sendo eu um atleta frustrado, essa seria a minha grande chance de participar desse evento, ou de pelo menos das festas dele. Terceira, 22ª para a cidade. Mas o pós-Olimpíada no Rio de Janeiro não estava muito bacana. Passado o sonho olímpico, é hora de voltar à dura realidade. A crise no governo do estado pode piorar no Rio de Janeiro. Isso porque falta dinheiro para quitar os salários dos últimos 3 meses do ano, além do 13º. É possível que essa dívida, que hoje é 8,4, ela chegue até o final do ano, ultrapassando os 10 bilhões de reais. Saindo do Rio de Janeiro agora, para dar tempo de chegar, né? Chegar onde? Chegar para quê? Era para enfrentar os finalmente da ciclojornada e encarar o objetivo final do projeto. Como estaria o consumo de água na Grande São Paulo e como estaria o volume morto do reservatório da Cantareira, um ano após os noticiários falarem muito sobre a falta de água na maior cidade do Brasil? A situação do Rio de Janeiro, a minha necessidade de encontrar a Cantareira para alertar a população brasileira sobre o consumo de água sem desperdício e a busca pela resposta sobre o real valor da água geraram expectativas. Como será que eu vou encontrar a Cantareira um ano depois? Fazer as pessoas se conscientizarem sobre a maneira que utilizamos a água passou a ser o meu desafio durante esses 11 meses de pedalada pelo país. Vai ser lindo para esse documentário quando eu chegar na Cantareira e encontrá-la seca. Vou gritar aos 4 cantos: temos de aprender a economizar a água e valorizar a água para não sofrermos mais problemas de racionamento e escassez hídrica. Mas aí, para minha surpresa, Bairro Lago da Cantareira. Estou aqui. Vim conferir a quantidade de água que tem aqui para chegar em São Paulo e poder perguntar para as pessoas de São Paulo se elas economizam água. Porque o ano passado faltou, né? O ano passado a polêmica de consumir o volume morto do reservatório foi muito grande. E agora, esse ano, a gente não vai ter o volume morto para consumir, aparentemente. A gente vai consumir uma água boa, choveu. E será que o fato de ter chovido e ter bastante água no reservatório faz com que as pessoas consumam sem se preocupar? Ou será que eles aprenderam a lição da água que faltou no passado? Será que eles vão economizar água esse ano? Vamos descobrir isso então. depois de sentir uma certa frustração em pedalar por 3 estados para alertar o povo paulista sobre consumir água sem desperdícios e encontrar a Cantareira cheia de água, tive de começar a repensar meus argumentos. Fui, então, analisar o histórico recente da Cantareira e olha o que eu descobri. Alerta de enchentes no interior de São Paulo. Municípios que abastecem o sistema Cantareira da Sabesp correm risco de serem inundados. O nível dos reservatórios está em quase 98% da capacidade por causa das chuvas. Em alguns pontos, a água já invadiu casas. Chove no norte, chove no sul, mas a região sudeste passa pela pior estiagem das últimas décadas. Em São Paulo, o nível dos reservatórios mantém uma sequência de quedas. É Copa do Mundo, mas não dá para esquecer esse grave problema. O sistema Cantareira caiu hoje para 20% de sua capacidade, isso levando em conta o volume morto. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acionou às 10h35 de quinta-feira, 15 de maio, as 7 bombas instaladas na represa Jacareí, em Joanópolis, que iniciaram a captação de água do chamado volume morto do sistema Cantareira. Ele não quis precisar até quando a reserva profunda do manancial será suficiente para abastecer 47% da Grande São Paulo sem adoção de racionamento generalizado.
E o nível do sistema Cantareira voltou a cair e hoje chegou a 24,5%. A Sabesp e a Agência Nacional de Águas informaram que o chamado volume morto, que está sendo utilizado desde o dia 15 de maio, pode acabar em outubro. Hoje, o volume de água no sistema Cantareira registrou nova queda. O nível dos reservatórios está em 14,5% da capacidade, um novo recorde negativo. Há um ano, as represas operavam com cerca de 60% das reservas. O sistema Cantareira abastece 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Se em 2010 a Cantareira transbordou, se em 2015 secou, em 2016 voltou a ficar cheia, qual é a lógica nesses fatos? O que estaria acontecendo com a Cantareira? Poderiam ser as mudanças climáticas existentes as responsáveis por essas variações? Não. A única conclusão que consigo chegar é de que temos de economizar água e usar de forma correta sempre. Não sabemos mais quando vai ou não ter chuva suficiente para abastecer as populações das grandes cidades. E como eu encontrei o reservatório cheio de água, pode ser porque a população de São Paulo realmente tem aprendido a economizar água, depois do racionamento. E toda a minha preocupação tenha sido em vão. Se o problema não está ocorrendo, talvez eu não deva me preocupar com ele. Concorda? E se a redução do volume de chuvas em 2015 foi só um acaso do destino e nunca mais ocorrer? Resolvi ir às ruas para saber se a população paulista mudou a forma como lida com a água um ano após consumir o volume morto e enfrentar um racionamento de água. E fui bem ao centro do problema, Avenida Paulista. Lá eu encontrei muita gente que passou pelo racionamento e consumiu o volume morto em 2015. Mas aparentemente, nenhuma preocupada com a possível nova escassez hídrica. Cada um com a sua preocupação, e a minha preocupação com a água era só mais uma no meio da multidão. Era gente dançando, era movimento social, era luta contra o preconceito, era gente jogando capoeira, era gente batucando, era gente andando de bicicleta, era gente batendo papo, era gente comendo e... Tem até um ciclista maluco que tá dando um rolê pelo Brasil inteiro, veio parar aqui na Paulista hoje. O cara é muito louco. Sim, a minha preocupação era só mais uma no meio da multidão. Até porque ninguém sabe se a culpa da falta de chuvas em 2015 foi de Deus, dos políticos, da população que consumiu água de forma incorreta ou do aquecimento global. Decidi então levar a minha pergunta até a multidão, que já tem tantas preocupações para entender qual o valor da água um ano após o racionamento. Porque sei que quem mais sofre e tem de fazer malabarismo para enfrentar a falta de água é a população. A água, eu acho que na verdade é uma coisa que a gente só sente a importância quando a gente fica sem. Então a gente não dá o devido valor no dia a dia. Eu, desde criança, fui educada para usar pouca água, não por uma questão da consciência da água, mas sim pelo valor que ela custa. O valor da água é o valor equivalente ao valor da vida, né? Sem água, a natureza, inclui-se o ser humano e o ecossistema, não sobrevivem, né? A água significa vida. Pra mim, é aquele negócio, né, velho? Eu sou de signo de peixe. Então, se não tiver água, só que tem que lembrar, certo? E esse tipo de recurso não é inesgotável. O valor da água para mim, a água é vida, a água é tudo, né? Se a gente economizar, se a gente dar valor à água, sem água não somos nada. Acho que é algo que não tem preço. É meio óbvio falar, mas é essencial, né? A gente não tem outra opção a não ser cuidar para ter sempre. Não tem como fabricar água, não tem como produzir água. Então a gente tem que cuidar do que a gente tem. É preservar agora para ter algo na frente. Em todas as conversas, notei bastante preocupação sobre o assunto. Isso é bom. Cada um à sua maneira, mas todos demonstraram que pensam na questão hídrica e em sua utilização de forma racional. Mas quando será que o discurso está alinhado à prática? Só vai dar para saber caso ocorra uma nova seca na Cantareira, porque agora o pessoal está muito animado para pensar em problemas hídricos. Ou ocupado demais para pensar nas questões ambientais. Isso está de novo decidido.
não cabe a nenhum político. Gente, vamos recuperar a nossa cabeça erguida, porque o nosso poder é nosso poder é de quem? Você já parou para pensar no quanto a falta de água pode modificar e dificultar a sua vida? Utilizamos água para tudo e a todo momento. Em todo produto industrializado que existe ou alimento que consumimos, foi utilizada água em alguma etapa do seu processo produtivo. Nas tarefas mais corriqueiras do nosso dia a dia, nós não sobrevivemos sem água. Não perdermos tempo na obtenção desse precioso bem faz com que nossas vidas seja muito mais ágil e facilitada. A necessidade de não ficarmos sem água é vital e econômica. Quando será que todos, a política, a indústria e a população entenderão isso? Tomara que não demore muito. Não temos nenhuma certeza de quando vai ou não ter água nos reservatórios, de quando enfrentaremos um novo racionamento ou falta de chuvas. Mas uma cena como essa me faz ficar preocupado. É tão corriqueiro isso na cidade de São Paulo que talvez não percebemos o problema. Ter um patrimônio gigante como o Rio Pinheiros e jogar esgoto dentro dele é algo a se repensar. Bom, agora chegou a hora de voltar para casa. Saudades da minha mãe e de ter uma casa. Vou dar muito mais valor para um canto só meu agora. Depois de 11 meses de pedal e mais de 8.000 quilômetros percorridos, estou com saudade de muita coisa, tanto das que deixei quanto das que conheci. E ao chegar em casa, foi sensacional encontrar meus tios e tias e minha mãe me esperando. Legal saber que de tantos lugares que existem no mundo, você tem um que é seu. Aquele lugar onde você pode realmente chamar de lar. E depois de desmontar a bagagem da bicicleta e descansar um pouco, tive uma grande e inesperada surpresa. Uma conta de água no meu nome. Mais de R$5.000. R$5.859,16. Logo no meu nome. Logo eu que busco conscientizar as pessoas para o consumo racional desse bem tão precioso. Eu fiquei bem decepcionado. E a Shiva parece ter ficado brava comigo. O que me consola é que o valor da conta não foi por desperdício de água, e sim pela casa ser antiga e um cano ter se rompido. Bom, agora é pagar as contas que ficaram da viagem e pagar o conserto do encanamento da casa. Fazer o quê? Eu não posso desperdiçar água. Vai saber quando ela pode faltar ou ficar racionada novamente. Mas antes de encerrar, eu gostaria de deixar para vocês o último e mais surpreendente depoimento que coletei durante a pedalada. Qual que é o valor da água para o senhor? O valor da água, para mim, ele não tem valor. Não tem como valor, porque eu posso dar um testemunho da situação que eu passei por causa de água. Eu tive preso num presídio muito grande mesmo, muito grande. E lá nesse presídio aconteceu uma rebelião enorme, uma rebelião muito grande mesmo. Então, antes da rebelião, o caminhão que trazia o alimento para o presídio acabou de abastecer, então tinha muito alimento mesmo, muito mesmo. Alimento para 8 meses, 7 meses mais ou menos. Aí ficou aquela rebelião, vários agentes penitenciários e o poder dos presos ali, né? Entendeu? Então, você perguntou do valor da água. Aí o que as autoridades fez? Bom, eles têm alimento, eles têm tudo, né? Eles têm tudo. Tem água, tem tudo. Se não é cortar a água. Aí eles cortaram a água, a autoridade cortou a água. E tinha preso já, não tinha mal o que fazer, entendeu? Por causa da situação sem água. Aí uns começaram a se entregar, outros se rendendo, mas por causa da água mesmo, porque a gente que se alimentava e queria beber água não tinha mais nada. Então não podia comer que dava sede, já mais ou menos uns 10 dias sem água, uns 10 dias. Então se faltar água, faltou tudo. Não tem valor, não tem como. E aí a rebelião acabou? A rebelião foi acabando, porque fomos perdendo as forças. Eu praticamente não me envolvi com a rebelião, mas eu tava lá também, né? Também,
Quanto tempo você ficou sem água lá? Eu fiquei sem água 7 dias, mais ou menos. 7 dias sem água? Porque os que estavam se entregando, eles estavam transferindo, entendeu? Para outro presídio. 7 dias. Não fica mais que isso. 7 dias sem água, seu Luiz? 7 dias. Seu Luiz, eu viajei o Brasil inteiro quase, viajei um monte de estado, eu vim lá do Pará. Mas essa história do senhor não esperava, não. Eu pensava que o senhor fosse me contar alguma coisa como o senhor usa água aqui na garrafa.